Você deve ter lido por aí que o casal Primo Rico e Maíra Cardi se casou no civil na véspera de Natal e que tornou mais público do que já era o fato de que elegeu o regime da comunhão universal de bens, invocando preceitos bíblicos e o fato de que o casamento não pode ser tratado como um negócio, tampouco como pensamento no seu possível fim. Eu não vou adentrar aqui no mérito da escolha feita por esse casal, tampouco julgar se a comunhão universal é um regime de bens adequado para eles ou não, e nem tentar convencer vocês a escolherem esse ou outro regime de bens. O que eu quero deixar claro neste vídeo é que o casamento é sim um negócio e que todo mundo deve sim pensar no seu fim antes de começar. Sabe por quê? Porque todo casamento, sem exceção, acaba, se não pelo divórcio, pelo falecimento de um ou de ambos os cônjuges. É por isso que, junto com a decisão de se casar ou de se estabelecer uma união estável, o casal de noivos ou namorados deve ter maturidade e sinceridade o bastante um com o outro para tratar abertamente sobre as implicações patrimoniais que cada regime de bens trariam na constância e no inevitável fim dessa união. No regime da comunhão universal de bens, por exemplo, um cônjuge não pode se tornar sócio do outro em uma sociedade empresarial limitada. E em caso de falecimento, filhos anteriores ao casamento podem vir a se tornar titulares de patrimônio que o cônjuge de seu pai ou de sua mãe possuíam muito antes de se casar ou receberam por herança ou doação durante o casamento. Não entendeu? Vamos pensar no caso do primo rico. Ele não tem filhos, mas a esposa, Maíra, tem dois, um de 22 anos e a caçula, Sofia, de 5 anos de idade. Se ela, Maíra, vier a falecer, metade de todo o patrimônio do Tiago Nigro, anterior ou posterior ao casamento, será transferido para os filhos dela, incluindo as cotas das empresas que ele possui. E detalhe, como Sofia é menor de idade, quem a representaria no inventário da mãe seria o pai, Arthur Aguiar. Será que eles pensaram nisso? Eu gosto de acreditar que sim, já que não é possível que um casal com patrimônio milionário como o deles não teria consultado um advogado especialista antes de unir as escovas de dente. Já no regime da comunhão parcial de bens, que é o mais comum e implica na divisibilidade de quase todo o patrimônio que é adquirido na constância do casamento, existem exceções, as benfeitorias e os frutos dos bens particulares são considerados comunicáveis. O que é isso? Sabe as vacas que você tem na fazenda que herdou dos seus pais? Os bezerros que nascerem durante o seu casamento são seus e do seu cônjuge, assim como a soja que você plantou nessa fazenda depois de se casar e os rendimentos dos investimentos que você fez na bolsa de valores. E a separação de bens? Parece ser um regime menos burocrático, né? Sim, mas para mim só funciona quando ambos os cônjuges são economicamente ativos e conseguem adquirir patrimônio em nome próprio durante o casamento. Não serve para casais em que um dos cônjuges, geralmente a mulher, decide se dedicar à casa e aos filhos, enquanto o outro trabalha e adquire bens em seu nome. Se esse casamento não der certo e o casal vir a se divorciar, a esposa, quando muito, terá direito a uma pensão por tempo limitado, 1, 2, no máximo 3 anos, durante o qual ela vai ter que se virar nos 30 para retornar ao mercado de trabalho e, se muito sortuda ela for, conseguir um salário que a permita manter o padrão de vida que tinha durante o casamento. Tem ainda um regime chamado participação final nos aquestos, mas ele é tão raro e tão complexo que nem o judiciário sabe lidar, e na prática acaba tratando como se fosse uma comunhão parcial. Enfim, viu como a escolha de regime de bens pode ser complexa e deve ser feita de acordo com a realidade de cada casal e de cada família? E que uma conversa franca e sugiro uma consulta com um advogado especialista antes do casamento podem evitar muita dor de cabeça e briga no futuro? O amor verdadeiro não está apenas nos momentos felizes, mas também na capacidade de tomar decisões sábias para enfrentar os desafios que a vida nos reserva, sem exceção. Meu nome é Rafaela Tartussi Brandt, sou advogada, especialista em direito de família e sucessões, e caso você ainda tenha alguma dúvida sobre regime de bens ou outro assunto relacionado a essas matérias, fique à vontade para me enviar nos comentários ou via mensagem direta. Até a próxima!